Today we started with a new transmission, new broadcast from without using OBS, right? We are only using, what is the name? StreamYard. And that's good. And that's why we are a bit like trying to organize the technology here. But there we go. Welcome everyone. Nice to see you all here today. So now we are live on Instagram and also on YouTube, LinkedIn, and Facebook. So welcome everyone. And please be reminded that here on Instagram, actually on Instagram, I cannot share my slides, but then on the other medias, we are able to share slides. But if you miss the slides, doesn't matter, it's okay, because you can just go on Telegram, our Telegram OKudus, and then you can find us there. So you can find the information there as well, because we are always sharing a lot of content with you. So we want and we believe that Brazil must speak English, and unfortunately our proficiency is not very good at the moment, so we have to improve on that. So let me say hello to everyone that is coming now. So let me just see who's here. Bruno. Núria, hello, dear. Hello, Bruno. Hello, Satiro. Nice to see you here, everyone. Yeah. And then on the other medias today, I am not following, only Alex, because as I said to you, we don't have the information here anymore. So it's just a new way of organizing our live sessions. Do we? Oh yes, Donna Chloe is there, so I can see the chat here. I thought it was not there because I used to see the chat on on the other device, is a tablet, yeah. But then I said, well, where's the tablet? The tablet is no longer here. Alex is using that, and I thought I didn't have access to the chat box, but I have, so that's awesome. Oh, hello, Nuri, I'm waiting for you. October, is it? Or, well, I don't know if you booked already, but yeah, Nuria is another great English teacher. She's amazing, and she's in Brazil. So for those who need one-to-one classes, but face-to-face, she's also great. She's amazing teacher. So there we go. And with a great experience, right, Nuria? There we go. So I think we can get started now. There we go. I'm starting with let's get started. And this is the way we're going to be talking about this important verb today. We need to get it done is another one. Get, I say, I used to have a student. He was very funny, and he used to say, Chris, if I don't know what to say in English, I'll say get. Yeah. And it's, well, kind of like that, but we can't just exaggerate, right? So there we go. Oh, Nuria, you are great, my dear. Nuria is saying thanks for the compliments. So it's Nuria.Augusto Rossello with double L. So, she's in Brazil. And if you need face-to-face classes, then, talk to Nuria. She's amazing. So there we go. And she's going to come to the UK. She's coming to London, and we're going to be moving around. I hope you chose London, eh? Fingers crossed. There we go. So we're going to be talking about the verb to get today. And I'm going to go for Portuguese because, of course, we have people in different levels here. So I think it's important as well for us to speak a little bit of Portuguese so people will feel more at ease. Yeah. So there we go. Então, a gente vai descobrir por que o verbo to get é um verbo coringa no inglês e como é que a gente usa esse verbo para se destacar no ambiente corporativo. A gente vai trazer algumas frases de ambiente corporativo, mas eu também vou trazer algumas coisas do inglês geral, né? Porque, na verdade, tem um grande overlap, né? Não existe só o inglês corporativo nem o inglês geral. Então, às vezes, você está ali na empresa e você precisa falar sobre trivialidades, coisas corriqueiras, e aí você vai recorrer ao inglês geral. E aí, se você estiver fazendo apresentações, ou se você estiver fazendo reports, né, sobre o seu trabalho, e-mails, coisas assim, aí tem um jeito mais técnico, mais formal de falar, mas os dois, né, tem um kind of a overlap there. Overlap é um sobrepõe ao outro, né? Okay, welcome as well to Antonia. That's very nice to see you here today. Welcome. And Antonia is brave because here in the UK is already 13 past 11 in the evening, so it's quite dark here, and so well done, Antonia, well done. There we go. So let's talk about the verb to get. Então eu comecei ali com get it done. Muitas vezes eu uso aqui o let's get it started, e é um jeito de falar, né? Então vamos começar. E aí, Cris, por que tem esse get started, né? Porque let's start não poderia? Mas a gente fala let's get started, it's
common for us to say that, so we're gonna say that. E uma coisa que eu gosto de dizer, gente, a gente não precisa, muita gente fala assim, eu quero falar que nem nativo. Olha, se você não aprender inglês de pequenininho, vai ser muito difícil você falar como um nativo, tá? Então, é melhor você falar como um brasileiro, né, que fala inglês, e fala inglês muito bem, claramente, pronunciando as palavras, usando os verbos da maneira correta, principalmente verbos. A gente teve aula de verbos há umas 4 semanas atrás, né, Alex? Sim. E ali eu falei da importância de você saber os verbos. Essa semana eu dei uma aula aqui para algumas pessoas que estão estudando inglês aqui no Reino Unido, e precisam aí do inglês para várias coisas, né? Claro, tá morando aqui, precisa falar inglês. E tem gente que já está aqui há muito tempo e acaba que não fala ainda inglês, né? Então, a gente estava até conversando sobre isso, eu falei, olha, existem alguns verbos que vocês têm que saber de cor salteado, tem que saber como, tem que saber tradução, tem que saber onde usar, tem que saber pronúncia, tem que saber com que outros verbos, com que outras palavras que esses verbos se combinam, né? Então, por quê? Porque eles são responsáveis por muito do que se fala. Então, a gente sempre aqui nas nossas aulas, a gente concentra no 80-20, né? O que é isso? Existem lá 20% de todo o vocabulário, né? Que corresponde a 80%, 90% de tudo que a gente fala. Então, é esse vocabulário que a gente concentra, e esses verbos que, né, eu tenho lá, né, eu deixo às vezes disponível no Telegram, mas também são aqueles verbos que todo final de livro a gente tem os verbos ali na forma infinitiva, no past simple e past participle. E às vezes tem a tradução, às vezes não. Eu até prefiro que não tenha a tradução para você figure out, né, para você descobrir qual que é a tradução, porque às vezes quando a gente fica numa tradução é que nem do get, né? Existe um sinônimo do get, que é o obter, or obtain, e muita gente fala assim, Cris, mas get não é obter? Então, mas, por exemplo, se eu falo get in, get out, get on, get off, tem outro significado, né? Por exemplo, get in, get on, é diferente, get off the bus. Então, você tem vários jeitos de usar o verbo to get, como phrasal verb também. Então, eu não gosto que a pessoa fique só na tradução, porque é muito importante a gente perceber as nuances de significado e perceber, eu sempre falo, né, o roadmap lá dentro de um contexto. Em que contexto que aquela palavra está sendo usada, quais as outras palavras que estão vindo acompanhadas, né, dessa palavra, ou essa palavra está acompanhando que outras palavras, né, a gente chama isso de collocations in English, e às vezes a gente aprende frases feitas, né, e aí são idiomatismos, então é importante a gente perceber tudo isso, né, porque senão a gente fica focado numa tradução. Hoje eu estava conversando com um rapaz super profissional, assim, tem um inglês bom, e eu percebia que ele falava inglês, mas às vezes ele falava assim, sabe, e blá, 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 né, e blá, 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 e tava falando mais devagar. E aí eu falei assim, olha, você ainda tá traduzindo muito na sua cabeça, né, você não tá conseguindo ter essa rapidez porque você tá triangulando a informação. Então, o que acontece? What happens? You are thinking in Portuguese and trying to translate it in English. But this works to a certain extent, and I'll tell you why. Because when you are translating, you are kind of using the format of Portuguese, okay? And of course, English, some things are very similar, but a lot of things are very different, okay? And especially in the form, in the grammatical form of the way you put the words, the word order, né? Então, a ordem das palavras. Por exemplo, no inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente inverte, né? Eu, às vezes, me pego ainda fazendo pergunta e eu esqueço de inverter. Aí, para não ficar feio, né? Eu coloco lá uma question tag. O que é isso? Por exemplo, eu falo, you are tired, e aí eu estava pensando em perguntar, are you tired? Mas eu tinha que trocar, né, colocar o are na frente, e às vezes eu esqueço, então eu falo assim, oh, you are tired, aren't you? E aí eu faço a question tag para lembrar que é uma pergunta, né, para não ficar tão errado gramaticalmente, mas é um lapso, né, e eu acostumei fazendo isso, por quê? Porque lá no início do meu aprendizado, talvez eu não tive alguém me corrigindo o tempo todo, então isso tornou comum para mim, eu falava a expressão sem inverter, né? Então, muito cuidado quando você for apenas traduzir. Esses dias eu também estava trabalhando com uma outra cliente e ela estava com uma apresentação corporativa. She was with a corporate presentation, and then I said to her, are you going to translate the presentation before presenting it to me? Because normally what I do,
people like in the corporate world, they present the things for me, they of course they organize their speech, yeah? Então eles fazem a apresentação, né? E aí eu dou uma olhadinha como é que tá a apresentação, se a pessoa tá eloquente, se teria uma palavra melhor para usar, né? Enfim, eu ajudo ali a pessoa a formatar esse active vocabulary, né? Esse vocabulário que ela vai estar ativando ali quando ela estiver fazendo a apresentação. E claro, a gente precisa treinar, né? Porque quanto mais você treina, melhor você fica, enfim. E aí, a apresentação estava em português, e ela estava tentando ir pela lógica do português. Eu falei assim: olha, é mais fácil se a empresa aceitar, if the company accepts that, especially because it is a multinational company, for you to organize it in English and present it in Portuguese, because of course you can practice. And she said, oh no, there is a big thing in the company, because some people, they feel very uncomfortable with the presentations in English, entirely in English. Some people cannot understand, and it's not a prerequisite to speak English for you to enter some levels in the company, in some levels. So I said to her, okay, no problem. So let's try. And we did it. A gente tentou, ela pegando do português e tentando traduzir para o inglês. Mas aí quando, por exemplo, ia falar, principalmente os adjetivos, né, que a gente não fala bonita garota, né, a gente não fala garota bonita, a gente fala bonita garota, beautiful girl. Então essas inversõezinhas, às vezes a gente não percebe, quando a gente vai traduzir, a gente acaba brecando ali, sabe, travando naquele lugar, porque so estranho, it sounds weird, okay? And then people go, oh, that sounds weird. And then the person starts to be a little bit concerned about their speaking abilities, right? Então eu peço para tomarem muito cuidado, é melhor você já pensar em inglês. Então assim, vai fazer um e-mail, já faz em inglês, né? Como que seria a estrutura? Pensar nisso. Ah, Cris, mas como é que eu faço isso, né? Eu ainda estou traduzindo. No problem, a gente começa traduzindo, mas com o tempo, é bom que você adquira uma rapidez para não ficar traduzindo, já pensar em inglês. For you just to start thinking in English, because that's better, okay? Because you are going to be associating words and you're going to put words together in an easier way, all right? So I think that's my, how can I say, my tip for today, my hint and tip, okay? But there we go. So let's go, Alex. I think, well, we are going to check verb to get. Can we go for the next slide, please? This was just an introduction, okay, everyone? Yes. Oh, can I? All right. Because he changed it, and I didn't realize I could change it. But there we go. So the verb to get is a very versatile verb, ok? Então é um verbo muito versátil. Inclusive, gente, falando de tradução aqui, hoje a gente, né, quem organizou os slides hoje foi o Alexandre, né? E eu falei, olha, Lê, muito cuidado, porque o que acontece, né? Tá em português, e tem gente que prefere que esteja em inglês. Eu prefiro que esteja em inglês, né? Então ele falou, não, as próximas a gente vai organizar em inglês. Ok. But there we go. So então o verbo, ele é um verbo muito versátil, e para a gente se comunicar no ambiente de trabalho, a gente precisa pegar o get, we need to get, verb get, okay? The verb to get in its nuances of meaning. O que é isso? Então, às vezes o verbo to get, ele vai ter outras nuances de significado, e às vezes se a gente ficar muito com a tradução do obter, né, ou de pegar alguma coisa, a gente pode se enrolar um pouquinho, tá bom? Então, cuidado com isso, pensa nas nuances que esse verbo pode adquirir, principalmente quando ele estiver acompanhado de outras palavras, né? Então aqui tem um aí já para vocês, que é o get in touch. Get in touch, let's get in touch. Vamos, né? Como que eu traduziria isso? Gente, é até difícil para mim. Touch é tocar, né? Então não dá para traduzir pegar em tocar. Olha como ficaria esquisito traduzir palavra por palavra. Então o get in touch é você manter contato, né? Ou você fazer contato. So let's get in touch. When can we be together? Okay, let's get in touch by phone, ok? Então a gente tá junto, a gente manter contato. Isso, a Núria colocou aqui, manter contato. Eu tenho até dificuldade de traduzir, porque às vezes a gente já está aqui tanto tempo, né? E você acaba usando o inglês no dia a dia, e às vezes até quando eu vou falar nome de filme, hoje eu estava dando uma dica de filme para a dona Clô, inclusive, e eu falei assim, ai mãe, eu não sei como é que chama esse filme em português. Aí ela falou, mas eu vou procurar, depois você vê e me passa, né? Então é importante a gente, né, perceber essas nuances de significado. Então aqui, né, get in touch, manter contato, aí a Núria mandou, eu lembrei também, mas é isso, né? Porque não dá para traduzir, imagina, get,
né? Pegar em contato, né? Pegar em toque. Fica esquisito, né? Então vamos tomar cuidado aí com as traduções, tá bom? Let's get going. Let's get going. Ok, vamos continuar aí caminhando, né? Vamos continuar indo aqui. Aliás, esse vídeo aí já é um pouquinho antigo, e quando eu fiz, a gente fez em 2 partes, inclusive. Então, eu vou até pedir para o Ale colocar esse vídeo para vocês. É um vídeo que a gente fez lá atrás. It's a video that has, like, I don't know, it's been around 5 years. Então, vocês vão ver que eu tô bem loira, né? Tô bem diferente. Aí tô mais nova também, né? Já tô quase chegando aqui no meu 50, né? Então, I'm getting to my 50. So, look at that, ok? Então, é interessante a gente perceber isso. Então, eu vou colocar, ainda tá com o logo antigo do OKudus, tá? Mas é história, então eu acho que é legal. E aí tem muita dica interessante. E aí do get, e é um get mais no, assim, no general English, né? Mas que a gente também usa o tempo todo no corporate English. Pode colocar, Lê. Aí, enquanto isso, vou tomar uma água. Ok? Go ahead, Alex. Chris here, I hope you're well, and today we're going to be talking about the verb to get and the main uses of it. Então hoje a gente vai falar do verbo get e os principais usos desse verbo tão complicado pra gente. É meio que no Coringa em inglês e a gente precisa aprender a usar. Se você não assina ainda o OKudus, tá na hora de assinar. A gente tá aqui pra ajudar você a entender melhor o inglês, essa língua aí que a gente precisa tanto. E não esquece de compartilhar o canal se você acha que alguém pode se beneficiar dos nossos conteúdos. Dá uma paradinha. Já são mais de 50 conteúdos aí na net, então é só assinar, procura a gente pra aprender inglês do jeito. Gente, desculpa, eu só pedi para ali parar, porque eu quero um retorno de vocês, né? Vocês estão escutando? Can you hear? Can you hear what I'm saying? Yeah? It's okay. All right, fine. It's because sometimes I don't have the recall here, so I can't hear that. Okay, go ahead, Alex. Sorry. Mais fácil. Então vamos lá, let's get down to business. Hoje a gente vai falar um pouquinho do verbo get, e é um verbo que muita gente tem dificuldade, e as pessoas falam assim, Cris, mas get não é obter? Ou receber? Essa é uma das traduções do verbo to get. E eu não gosto muito de tradução, eu sempre falo para vocês, cuidado com tradução. A tradução, ela te dá uma visão muito simplista da palavra. Lembra daquele vídeo que é saber uma palavra? Dá uma olhada lá para entender um pouquinho melhor sobre a riqueza do que é saber uma palavra, tá certo? Mas vamos lá falar do verbo to get. Então eu separei aqui os 7 principais usos do verbo to get. E por que eu separei só 7? Porque se a gente for olhar lá no dicionário, dá uma olhadinha aqui. Você percebe que quando a gente coloca lá o verbo to get, a gente acaba tendo mais de 300 possibilidades de uso desse verbo. É muita coisa para aprender. Se a gente for pensar que cada um dos principais verbos em inglês vai ter mais ou menos esse tanto de possibilidades, a gente vai ficar, doidinho. Então, não adianta, né? Vamos concentrar no 80-20 para facilitar o nosso aprendizado e a gente poder falar inglês de uma maneira mais fácil e mais rápida. Let's go! O primeiro sentido do get realmente é o obter, receber. E aí tem uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Esse aí acho que é o jeito mais fácil de usar o get. A gente acaba meio que pegando a compreensão desse verbo pelo contexto. Vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar super fácil de entender. Oh, I need to get the promotion. I really want that promotion. I hope I can get it. Oh, I need to get something to eat. I'm really starving. Oh dear, it would be so nice if I could get a phone call from him. Oh, I got a real bargain. It was on sale and I got it for 10 pounds. E quando a gente usa o verbo to get no sentido de viajar? I'll get there by train. I'm going to get to London. I need to get to England in October. Oh, I think it's better for us to get there by bus. I think it's better for us to get there by cab. Também a gente pode usar o verbo to get como chegar em algum lugar. Oh, I got here a bit earlier. I think I'll have to wait. Fine. Oh, hi, can you get here by 5? Oh yes, it would be better. Oh my gosh, she always gets here very late. Ok, agora o get no sentido de trazer. Oh Alex, can you get me some water? Please, I'm really thirsty. Thank you. E se você estiver em casa e falar assim, oh, can I get you a coffee? Você está oferecendo, né? Então tá trazendo um coffee. Agora, se você estiver num pub e falar, can I get you a drink? Aí você tá usando o get no sentido de comprar. Oh, it's so nice. He always gets me dinner. Oh, thank you very much. You got me flowers. That's fantastic. O get pode ser usado também no sentido de encontrar. Find. Find? Can you give me some examples, please? Oh, hi. Where can I get some information about your courses? Can I get it on your website? Yes, just sign up. OKudus. Oh, I need to get my car keys. The kids are waiting for me. E o get pode ser usado também como sinônimo de tornar-se, to become. Quer ver os exemplos? Oh, it gets really hot in the summer here. Oh, I try to avoid wearing white. You know why? Because it gets really dirty. I have 3 kids.
with those little dirty hands. Oh my gosh. Or, you know, I got a bit sick after eating that hot dog. Ah, e o get também pode ser usado no sentido de entender. I got you. I understand what you're saying. Sorry, I didn't get it. Can you repeat it, please? Forget about it. She never gets the jokes. So that's it. I've spoken about the 7 main uses of the verb to get. There are so many, as I told you, more than 300. Don't go crazy learning all of those. Just try to get the understanding from the context, okay? So see what people are trying to say and try to understand how the get is being used, okay? So that's it for today. Então era isso por hoje. Agradeço por vocês estarem aqui assistindo, compartilhando e dando seu like no OKudus. É isso aí. Bye. See you around. Cheers. Okay, thank you, Alex. Okay, I just put this video, and I don't know, for those who are on Instagram, I'm not sure if you could see it, of course, because I thought it's a new way of doing this. But then if you didn't, I'm gonna post as a reel. That's okay, Alex? Or reel is just like very quick. I'm not sure if you can post as a reel, but we can put a link on the social medias, on the other social medias. Okay, yes, okay, so that's it. So For actually, they can search that and look for the video, but we can make it easier and we can put the link. Okay, all right, yeah, so I'm gonna send the link, but it's just a new way. It's just for those who are on Instagram. Não dá para ver, né, Núria? Só ouvir isso. We can't see it, but we can hear it. And this is a pity because I was really drilling and I was being very dramatic. So it's very nice if you want to see it. I was giving the examples and everything, but you could hear it. And of course, this is also practicing your listening skills, which is okay. All right. So there we go. But thank you, Núria, for the feedback. So there we go. So this is also on YouTube, right, Alex? YouTube, Facebook, and LinkedIn. Yeah, it's just like if you look for OKudus.com and if you look for OKudus on YouTube, you're gonna see so many of our videos. So they're there, okay? So just have a look there. But let's carry on. Let's keep on talking about the verb to get, okay? So Alex, can we go for the next? I can move it here. Okay, so we can use the verb to get information, okay? Because it would be kind of weird. Can I obtain some information? That would be some like well, I don't know, I never heard this. It could sound a bit weird, yeah, but there we go. So normally we say, can I get some information? And I need to get the latest sales report from the marketing department. So it's about information as well. So I need to get the latest sales report, okay? You can use this in a bit of a sense of obtain as well, but also like you need information from there, okay? That's what you're after. All right, could you get me the client's contact details, please? So you need the information as well, okay? And then remember, could you get me? Because it needs like this, like if I say to you, could you get me? I wouldn't put the to me. Could you get it to me? That would sound very weird. So can you get me? Can you get me a drink? Can you get me some water? Can you get me information? Okay, so it's can you get me? All right. So I think we can go for the next one, Alex. You can change it there. Oh, yeah. Oh, sorry. I'm just all over the place today. Okay. So also we can use the verb to get to achieve something, okay? A milestone or some kind of goal that we have. Can we use objectives? Yes, we can. Alcançar objetivo, né? Mas normally we say sometimes get my goals. I need to get my goals, or I need to carry on with my goals, something like that, okay? So here's some examples I think is easier. We need to get a higher market share by implementing effective marketing strategies. We need to get higher market share by implementing effective marketing strategies. And that's very interesting because at the moment, I see a lot of clients who are working as key account managers, directors, managers in many areas, and marketing strategies are really like important at the moment, right? Whenever we have some crisis and people, they have their buying power reduced. O que é isso, né? O poder de compra reduzido porque tá com juros altos, e aqui também, gente, tá uma loucura aqui na Inglaterra, tá?
Então, a gente acaba precisando, we need to implement new strategies, right? For us to get the clients coming, yeah? Especially big companies. I work with some big companies, and we can see some areas slowing down in terms of sales. So it's important for us to keep track because things are not easy at the moment. And I say to them, well, remember that every crisis, the money is going from one place to another. So then, and people, they keep buying things, it's just like they are a little bit more selective on what they're buying. So you have to grab their attention and, make them desire your product. So I think that's interesting. And this is a very important example. We need to get a higher market share by implementing effective marketing strategies. Okay. So there we go. Another example. And for those of you who want to see the examples in the slides, just you have to go on Facebook, LinkedIn, or YouTube, okay? Because in there I'm sharing the slides. Okay, so there we go. Our team is determined to get the project completed before the deadline. Oh, this good. Our team is determined to get the project completed before the deadline. Okay. Okay, I'm back. There we go. Hello. Okay, there we go. We are back. Okay, sorry everyone. Okay, all right, there we go. So I need to get acquainted with the new software for the upcoming project. This acquainted is a word that is kind of difficult, so we can use get familiar as well. This is easier. So our employees should get familiar with the company's policies and procedures. This is very important, right? We need to get involved as well with what's going on in the company. So it's important for us to get familiar with the company's policies and procedures. Yeah, compliance. This is very important. Okay, so let's go for the next one, Alex. Sorry, everyone. We had a technological glitch here. Glitch is like when we were young. I don't know. I'm on my 50s, but we used to say deu chute. Agora a molecada aí no Brasil, para quem está no Brasil, né, fala bugou, né? So, oh, bugou aqui, né? A gente falava, ih, deu chute. But this is like, there is a glitch, okay? There is a glitch in the system. Esse é o deu chute, okay? But there we go. So, get can also be used as hiring someone
or just hiring someone for a new position within the company, ok? Então, a gente pode usar o get no sentido de contratar. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que fica mais fácil, ok? We are planning to get a new sales manager for our expanding team. We are planning to get a new sales manager for our expanding team, ok? Então, ali, get a new sales manager, e aí não é no sentido de obter, tá, gente? Porque ninguém é uma mercadoria, tá? Então, é só no sentido de recrutar, hire, ok? Recruit as well could be, and some people say contract. We can use those as well, but it's a bit more formal. I think I would go for get a new sales manager. We need to get a new position, or we need to get a new employee for this position, something like that. Okay, I would use get. But also, if you want to use the verb hire, is another verb that we use very commonly here. Okay, so the HR department is getting qualified candidates for the job position. So getting qualified candidates, of course, is again in the sense of hiring. Okay, so there we go. We can use in a way to recruit people, to hire people, and it's interesting because I work with a lot of people who are in a job transition, or they want to have some other opportunities for their careers. And one thing that we have to get a look into their CVs, okay, or their resumes. So it's another way to check, you know, the performance. So we can use get to that as well. Okay, shall we go for the next one? I'm just going to press here. We can also talk about getting benefits, okay? Using the verb to get. Então, a gente também pode falar de pegar, de obter benefícios, né? Receber, ter alguma coisa. Então, vou dar alguns exemplos. Sempre eu vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil. I always think that it's easier. And then, of course, if you want to follow the examples, maybe you are just practicing your listening skills, which is fine. But if you want to follow the examples, we are also on Facebook, in LinkedIn, and YouTube. Okay, so in there I can share the slides. So there we go. Employees will get a performance bonus for meeting their targets. So employees will get a performance bonus. Okay, this is in a way of receiving something. Of course, this can be obtained, but we are not going to translate as obter, ok? Mas eles vão conseguir bônus dependendo da performance, né? Se eles conseguirem meet their targets, okay? If they manage to meet their targets. All right, I'll repeat the phrase. Employees will get a performance bonus for getting their targets, okay? Let's go for the next one. By implement cost-saving measures, the company can get financial benefits. Or for example, here is very common when we visit some places, they say, oh, you can get a discount, or you can get a free entrance. You know, so this is always in a way that we are talking about like saving money or something like that. Okay, so we can use in this way. I would give you another example. When we visit some places here, like the heritage here. Então, heritage são os prédios assim antigos daqui, né? Nossa, esses dias, assim, às vezes você vai visitar, você passa num lugar, tem um pub lá, e esse pub, ele é de, sei lá, 1500, né? Ou é um pub que era lá de 1200. Esses dias a gente foi em Rye, né, Lê, que a gente foi? É Rye, né, aquela cidadezinha? Sim. We went to visit a city here in the UK, in the south. It was in Eastbourne, and then there was this Rye area, and we were there, and it was very interesting because the lady was telling us that we could buy the ticket for the museum, and we could get to the church, and the church was nearly 1,000 years old. Então, a igreja era mais de 100 anos, assim, ela tinha sido construída há mais de 100 anos. Então, assim, era, né, você fala, wow, this is very old, but very well preserved and everything. Like, so it's interesting to visit the heritage. And talking about that as well, sometimes we get benefits when we are sponsors. So for example, here we every month we contribute to the English heritage with about, I don't know, £5, Alex?
Eu acho que sim. Yeah, something like that, yeah. Acho que a gente contribuiu com 5 libras, e aí você tem entradas grátis, né? Então, aí eles falam, so you can get free entrance, you can get members VIP lounges, and it's very interesting because as a member, you can get a lot of benefits, okay? So get being used in the way of you getting some benefits, okay? So let's go to the next one. Sorry, Alex, I'm still waiting for you. It was a long day, guys, because look, I start here very early in the morning, okay? Because normally Pietra wakes me up about 7:30, and of course, like when I finish my classes is about midnight, 1 in the morning. So then I don't sleep much, and it's quite interesting because at this time I'm already like a bit of like overwhelmed and maybe I'm feeling a bit tired, okay? So there we go. Get it now. Get in the way of understanding. We can use that as well. Então, o get no sentido de entender, de compreender, ele é muito usado, né? Inclusive, aqui às vezes meus filhos, é muito engraçado, eles fazem uns jokes and I don't get it, ok? Eu não consigo entender os jokes, porque às vezes é um humor muito britânico, né? E eu sou brasileira, então às vezes eu não entendo, né? Então, assim, então os três se matando de rir. They're just, they're just laughing so loud. Laughing out loud, yeah. But they're laughing, and then sometimes I say, I didn't understand. Why are you laughing? And then they can say, oh, mom, you don't get it, do you? You never get it. Eles não falam understand, ok? So they use get it. Então, o get no sentido de compreender, né? E eu vou dar aqui 2 exemplos, ou alguma coisa que eu não consigo entender também quando eu uso um negativo. So I will go with examples, okay? I didn't get what the CEO meant during the meeting. Could you clarify? I didn't get what the CEO meant during the meeting. Can you clarify? So in this way, I didn't get the idea. I didn't understand. And I remember when I was working as a key account manager here, I remember I used to have a boss, and he was such a lovely person. And he used to say, Chris, are you there? Are you getting it? Are you getting it? He was always asking me. And I used to say, no, I'm getting it. And then, of course, he would try to check my understanding. And he would say, oh, Chris, can you paraphrase? Can you paraphrase? Are you getting? Are you getting it? So just in the sense that, are you following? Sometimes he would even ask, are you following? Are you following? And it was very interesting because there is a point of your English where you can get everything, but sometimes you cannot express yourself. And then, of course, if that's your case, then you need to practice a bit more of the speaking ability. And we have also some classes where I teach you how to use internet in your favor and internet to learn English, because now everyone can access English at the hit of a button, ok? Então você pode acessar inglês aí num botão, então não deixem de estudar, tá? Ok. Get it now né? Pegue isso agora, né? É no sentido de obter também, mas vamos lá. E aqui um outro no sentido de entender, né? Understanding cultural differences is crucial to get the message across effectively. O que é esse get the message across? Isso é uma expressão, né? Get the message across é você conseguir passar a mensagem, passar a informação. Então, tem a ver com o exemplo que eu estava dando, né? Understanding cultural differences is crucial to get the message across effectively. Why am I saying that? Por que eu estou falando isso, né? Às vezes, com essas diferenças culturais, às vezes é difícil a gente get the message across, né? A gente não consegue entender o que a outra pessoa quis dizer, porque ela está num mapa mental totalmente diferente, né? Então, às vezes tem essa experiência cultural. Hoje até o Nicholas teve uma apresentação de coral aqui. Nicholas had a choir presentation, and it was beautiful in a park. It was very nice. And also, like, there was a mom there, and we were talking for maybe half an hour, and then we are talking about a situation that happened in the school. And then she said, well, I think the other mom, sometimes she sounds rude because the way she expresses herself. And then I appreciate that she's not from here,
but because she's ela é de outra nacionalidade, I can't remember where she's from, but sometimes she doesn't understand the cultural aspects, and because of that, her message is coming across in a very different way. Então as pessoas às vezes acham que ela é um pouco rude, que ela é um pouco arrogante, mas não é, na verdade, né? Só porque às vezes ela não sabe se expressar em inglês. Então, o que eu digo para vocês é tomar muito cuidado com o julgamento, né? Be very careful with your with judging people. Why? Because sometimes people are trying their best, yeah? Então, esses dias até eu estava dando aula para um cliente e ele, né, se conecta com o mundo inteiro. Ele conversa com pessoas do mundo todo, por causa do trabalho dele, né? Enfim. E aí ele estava falando assim, às vezes eu não consigo entender, I can't get the different cultural aspects from people from India, for example. And I said, well, that's why sometimes you need to ask, what are you implying? What do you mean by that? What exactly are you talking about? Can you be more specific? Because sometimes people are going to express themselves, especially when you are using text messages and people cannot see your face, okay? They cannot see, or they cannot understand if you're smiling or not when you're saying something. So I think it's very important for us to understand cultural differences to get the message across, okay? So that's an expression, okay? I'm going to go for the next one. Ok? Tem um outro aqui. E aí, quem tá no Insta, Lê, não tem como você mostrar a imagem do seu Insta para as pessoas verem? Não. Are you sure? Se você... Vai dar microfone. Okay. So sorry about that. So we are gonna, for people who are on Instagram, it's going to be a listening exercise again. And for those who want to watch this via Facebook, LinkedIn, or YouTube, we are there as well, and then you can see the video. Porque tem mais um vídeo aqui, onde eu vou falar de alguns phrasal verbs com o get, que é o get along, get down, get back, get off, get on. Então, são alguns phrasal verbs que são muito usados aqui no dia a dia, né? E é legal a gente saber. Então, pode colocar o play aí, Alex. There, Chris here again, and I hope you're well. So today we're gonna keep talking about the verb to get, due to its importance. E se você não assinou ainda o OKudus, tá na hora de assinar, né? Se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, vamos lá! E hoje a gente vai falar do verbo to get sendo usado como phrasal verbs, que muita gente vai perguntar, Cris, eu tô preocupada com phrasal verbs, e às vezes a gente nem sabe direito o que é o phrasal verb, né? O phrasal verb, ele tem uma partícula verbal. Então tem um verbo, e normalmente ele vem combinado com uma preposição ou um advérbio, e essa combinação do verbo com uma preposição ou com um advérbio dá um sentido totalmente diferente para aquele verbo. Se a gente for tentar traduzir, normalmente dá errado. Às vezes até calha, mas na maioria das vezes tem nada a ver. Então os phrasal verbs a gente tem que meio que entender, aprender. Aí você fala assim, nossa, e como é que eu aprendo os phrasal verbs? Gente, tem dicionários e dicionários de phrasal verbs. Então esquece essa coisa de ficar decorando o phrasal verb. O que vai acontecer? De tanta gente ouvir música, assistir filme, assistir seriado, ler em inglês, né? De tanta gente passivamente absorver o inglês, a gente vai pegando os phrasal verbs mais comuns, a gente vai entendendo como é que eles são usados, em que tipo de contexto. Então a gente absorve passivamente e depois ativamente a gente passa a usá-los. Cuidado com os phrasal verbs, guys. não vai ficar super louco com isso, porque os phrasal verbs mais importantes... Now I put on 5G, it's better. E agora eu tenho aqui alguns phrasal verbs com o verbo get para você. Would you like to see? Primeiro é o get away with something, ok? Então esse aqui eu vou dar um exemplo dos nossos políticos, né? Normally, politicians, they tend to get away with their wrongdoing. E aí o get away tá no sentido de escapar de alguma coisa. E o get by? Get by é um outro que a gente usa bastante. So, for example, I speak a few languages. I do speak English to fluent level, but I do speak a bit of French, and my French is not fluent. So when I go to France, I can get by. I feel very upset about that, but that's what happened. Me virar aí com o meu francês, apesar de... O get by. Get by é um outro verbo. Let me just stop there. Alex, can you stop for a while? Então, get back é... Get by. O get by eu uso bastante, né? Porque eu falo outros idiomas, mas eu não falo fluente, né? Então, for example, if I say I can get by with my French,
is like, eu consigo me virar, mas é só isso, né? Eu não sou fluente, então I can get by. Or I can get by, for example, the other day, some people asked me if I was good on Excel tables, okay, or pivot tables. This is like, we use quite a lot in marketing. And I said, well, I can get by. I'm not an expert, but you know, I can get by. I can get around it as well. So carry on, Alex. Voltar. Tem o get over, que é Ah, o get back. também. Peraí, volta um pouquinho, Lê. Tem o get back. Get back é voltar, né? Ou dar o feed da informação de volta. So, então, por exemplo, se eu falar para você assim, oh, can you get back to me until tomorrow? Eu tô querendo dizer, você pode me retornar até amanhã, né? Então, é interessante esse phrasal verb também. O get over é um outro que tá aqui. Get over é tipo quando a gente supera alguma coisa, a gente thank you, Alex. Translation sometimes they don't work with me. There we go. Quando a gente fala assim, por exemplo, I had a very hard situation in the past and I couldn't get over it. Eu não esqueci, eu não consegui superar. For example, I was kidnapped many years ago. People who know me, they know what happened. Isso é verdade, tá, gente? Eu fui sequestrada há muitos anos atrás, and it was very difficult for me to get over it. Very difficult. I was in therapy for nearly 14 years, and it was hard to get over. Ok? Então é um outro phrasal verb que a gente usa bastante, tá bom? Carry on, Alex. Get over tem alguns significados por get over, mas eu vou falar de um que aparece bastante. She needs to get over it. She's getting really depressed. Então esse get over, ele tem o sentido de ficar melhor depois que aconteceu algum fato traumatizante, alguma doença, então é get over, ok? So I need to get over it. I need to get my life going. Então, get over no sentido de superar, ok, guys? Ou get on, que significam mais ou menos a mesma coisa. Qual a diferença? Um é mais usado nos Estados Unidos, o get along, e o get on é mais usado na Inglaterra. I really get on well with my siblings. Danis, Pri, Ti, and Leo, I love you. Ok. Ok? Ok, pausa um pouquinho, Lê. O get along, né? Então, a gente usa muito get along here. Então, vamos supor que a gente tem algumas pessoas ali, né, que são do nosso convívio, people who normally are with us, and then sometimes there is one person that you don't really get along well with this person. Então, você não vai com a cara, você não se dá com aquela pessoa, né? É o get along. E nos Estados Unidos eles usam muito get on, ok? Para isso, mas é uma diferença cultural. Eu prefiro get along, eu tenho mais facilidade, so I don't really get along with I don't know, with this coworker, okay? Maybe. I normally get along with a lot of people. It's very hard for me not to get along with someone. I tend not to judge, but of course, there are people, they drive us insane, ok? Como a gente diz no Brasil, né? Tem gente que força a amizade, né? Mas vamos lá. Carry on, Alex. Get down. Também. E aí o get down significa se sentir meio deprimido, meio pra baixo, sabe? This divorce got him down. O get down também, né? Tem um exemplo, let's get down to business, também pode ser, tá? Então, não só no sentido I'm getting a bit down, pode ser, eu tô ficando meio mal, né? Tô meio deprê, mas também let's get down to business, vamos falar de negócios, né? E aí não tem bem uma tradução também, né? O phrasal verb é difícil a gente ter uma tradução exata, like for like, ok? So, that's it. Let's carry on, Alex. Então, vai lá, bate na porta. O get in. May I get in? May I get in, no sentido de entrar. Um outro aqui, ó. Get on and get off. Get on and get off the bus, ok? Isso a gente usa bastante. Ou de transporte em geral, né? Get on, get off. Get on the bus, get off the bus, ok? Então é um phrasal verb muito usado. Nossa, parei numa cara ótima ali, né? Para quem tá no Face assistindo, uau! Então é quando você entra no ônibus ou quando você sai do ônibus, entra no trem, sai do trem. Oh, please call me as soon as you get off the train. Oh, it was impossible to get off the bus. Oh, bye, I need to get on this bus. Get on the bus. Get off the bus. Get on the train, get off the train, ok? E tem o get round to something. Aí o que é isso? É no sentido de se preocupar com isso, de tomar ação com relação a alguma coisa que faz tempo que você não faz.
É o famoso Ok, esse que não deu para para de escutar, que deu um crackling aqui na minha voz, é o get around to it, né? Então é quando eu ainda não me preocupei com aquilo e eu falo para você assim, I'll give an example. I said to one of my clients that I would send a new proposal, porque ela estava mudando de dia, mudando de horário, e às vezes dependendo do dia da semana, então, por exemplo, se cai numa sexta-feira a aula da pessoa, às vezes a gente acaba tendo menos aulas, sometimes we have less classes because of bank holidays, porque tem muito feriado, né? E aí ela falou assim, ai, Cris, você me fez a proposta, eu falei assim, I couldn't get around to it yet, né? Eu não consegui ainda, eu estou procrastinando, ainda não deu, né? I told her I'm very busy at the moment, but I said to her, I couldn't get around to it. Isso é um phrasal verb que dá para usar em business também, né? Então, se você, né, fez ou não fez alguma coisa, I'm gonna get around it next week, for example. So, né, não vou mais procrastinar, eu vou fazer, vou, né, me familiarizar com aquilo também, ok? Carry on, Alex. I know I need to do something about it. I just didn't have the time to get around to it. So that's it, guys. I hope you enjoyed this insight of Okay, phrasal thank you, verbs. Alex. Okay, let's go for the next one. Okay, our technology is not so great. Okay, there we go. Bom, então, eu espero que com essa aula tenha ficado mais claro o verbo get para vocês, né? Mas a gente pode usar bastante o verbo to get, ele ajuda a gente a dar mais clareza naquilo que a gente está falando, não tenha medo de usar, aprenda alguns, mas não fica decorando, sabe? A melhor maneira é você assistir vídeos, filmes, ouvir pessoas falando, dar uma olhada em contextos onde o get aparece, né? E o get, lembrando que ele é um verbo bem coloquial, então ele vai acabar, principalmente quando usa como phrasal verb e tal, então ele vai acabar não aparecendo tanto na forma escrita, né? Então é mais de ouvir mesmo, então ouçam bastante, para vários clientes meus, né? Para todos praticamente, eu falo, olha, ouve rádio, né? Tem uma rádio que chama, na verdade não é uma rádio, é um app, e você tem várias rádios lá, que é o TuneIn, e aí você acessa rádios do mundo inteiro. E isso é muito legal, né? Porque daí você vai ouvindo em inglês e aí você começa a se familiarizar com esses phrasal verbs, com o get, que é um coringa, que é usado o tempo todo. Então não tem jeito, né? A gente precisa investir o nosso tempo para aprender inglês, e obrigada para quem está aqui, porque realmente está investindo aqui, né? Você está aqui, quem está aqui na Inglaterra quase meia-noite, quem está aí no Brasil 8 horas da noite, né? Então, são meia-noite agora, na verdade. I'm gonna become a pumpkin. There we go, vou virar abóbora, né? I'll turn into a pumpkin. But there we go. Então, é importante que você ouça bastante, porque é o que eu falei, né? O verbo to get, ele não aparece tanto na escrita, porque ele é mais coloquial, e a escrita tende a ser, do inglês tende a ser um pouco mais formal, né? Na escrita corporativa, mas na fala é o tempo todo. So, get used to the verb to get. Então, fica aí acostumado com o verbo get. Obrigada aí para a Hilda, para a Lídia, que entrou aqui, Lídia Becker, o Juliano, o Marlon, que estava aqui também com a gente, a Ana Carolina, bom, a Hilda, sua linda, obrigada por estar aqui. Então, realmente familiarizem-se com o verb to get, ok? E aí, lembrando que a gente tem o acesso gratuito lá na plataforma OKudus por 14 dias, se você quiser entrar lá, dar uma olhadinha, ver quantas aulas a gente já tem mais de 200 horas de conteúdo, com muita informação do contexto corporativo, um pouco de inglês geral, um pouco de inglês para carreiras, né? Porque esse é meu trabalho, inglês para executivos. Então entra lá na okudusacademy.com, registra lá, faz o seu acesso gratuito por 14 dias, você tem acesso, tá aqui nas nossas lives, né? Toda quinta-feira a gente pode conversar, e se você tiver dúvidas, tiver informações que você queira tá adquirindo também, pode me perguntar, normalmente eu sou super acessível, ok? E é só mandar um e-mail, ou entrar lá na OKudus, conversar com a gente, pelo LinkedIn também eu respondo, nós estamos lá no Telegram também, se quiser entrar no nosso grupo, eu geralmente compartilho informações lá, então tem bastante acesso aí para OKudus, porque eu acredito numa nação que fala inglês, e eu tenho certeza, gente, lembra que quem fala inglês no Brasil ganha de 30% a 60% mais, em época de crise é uma great skill para a gente estar aprendendo, né? A gente investe, mas é uma habilidade que é para a vida, tá bom? Então, aprenda o inglês, que é cada vez mais necessário, ok? So, thank you very much, everyone. Alguém tem alguma dúvida?
Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Anybody would like to share something, talk about something, I don't know. If not, everyone, eu já vou ficando por aqui. Se não tiver perguntas, vou ficando por aqui. Núria, thank you very much. You got everything. Oh, Núria just said, amazing class tonight. I got everything. Well done. So, well done, you. A Núria, como eu disse, né, professora de inglês. Então, ela está aparecendo aí para quem está no Instagram também e quiser o presencial. A Núria também pode dar esse suporte. E eu estou aqui na Inglaterra também, né? Estamos aí nas lives toda quinta-feira. Tem a OKudus Academy. Então, vamos falar inglês, gente. Eu acredito que o Brasil falando inglês, a gente tem muita oportunidade de conexão. Nós somos criativos, é uma das habilidades, das skills, né, mais procuradas hoje, criatividade. O brasileiro sabe dar nó em pingo d'água, sabe se resolver na crise, né? Então, quando dá crise aqui, o povo fica enlouquecido, né? Claro que eles também já tiveram guerras, passaram por muitas coisas, mas o brasileiro acaba tendo muita resiliência e muita criatividade para sair da crise, né? Então, a gente pode ajudar. Até estava conversando com uma colega minha, ela trabalha no NHS aqui. Aliás, Bia, beijo no seu coração, amada, que eu sei que depois você assiste essa live em outros horários, mas ela trabalha para o NHS, e que, aliás, a NHS está fazendo 75 anos agora, nessa semana, acho que foi essa semana, esse mês, né, eles estão comemorando 75 anos do NHS, que é o National Health System. National Health System. A gente sempre fala o NHS, né? O NHS. E aí eu falei para ela, né? Olha, você vai longe aí, né? E ela falou assim: Cris, mas eu ainda estou numa posição muito baixa, né? Eu queria melhorar, tal. Mas ela falou, mas o que eu acho legal é que eu sempre tenho uma ideia fora da caixa. I always have like some ideas outside the box. And I said, that's it. Por quê? Porque ela vê com outro olhar, né? Às vezes a pessoa que está ali, ela está com o olhar viciado já. Então, eu acredito que o brasileiro tem muito para contribuir nesse sentido, mas a gente, para contribuir, precisa falar inglês, né? We have to speak English. So, let's get going. Yeah, let's get your skills up. And let's keep studying, let's get going, ok? Então, muito obrigada para quem estava aí, para todo mundo que apareceu. A Andréa acabou de chegar aqui. Andréa, se você quiser assistir essa aula, vai ficar gravada, tá lá no Insta, né? Mas também você consegue acessar nas outras plataformas, né? O Face, o YouTube e o LinkedIn também, ok? Então, muito obrigada para todo mundo que esteve por aqui. Gratidão, gente. E, de novo, né? Estou acessível aí quando precisarem. E se quiserem convidar amigos também para participarem aqui da live, se vocês quiserem dar sugestões de informações, de conteúdos interessantes, traz para a gente e a gente, né, passa essa régua aí no inglês, que a gente precisa mesmo falar inglês, tá bom? Everyone, thank you very much. Thank you, Andrea. Nice to see you here. Thank you, everyone who with us from Facebook, LinkedIn, and YouTube as well. And I'll see you next week. E semana que vem, 7h07 no horário do Brasil, 11h07 no horário aqui do Reino Unido. E aí, dependendo de onde você está no mundo, né? A gente está por aqui. Esses dias entrou a Eufrásia, que está lá na Nova Zelândia. Ela sempre dá um jeito de assistir as lives. E lá é cedo, né? Lá são 10 e pouca da manhã. Então, né, vale a pena, estejam aqui com a gente se conecta, ok? Thank you, everyone, and I'll see you next week, ok? Take care, bye, cheers, bye.